Oi, pessoal, bom dia. A nossa última aula da semana, né? Não fiz a aula de segunda-feira, era feriado aqui, a gente acabou descansando mesmo, meu esposo ficou em casa, então ficou todo mundo, eu, ele e o Filipinho, tudo embaixo da coberta assistindo filme, foi um dia gostoso também. Essa semana foi um pouquinho meio, como eu falei ontem, né? Frustrante alguns dias, né? No caso do banco privado, fazer uma conta lá, fazer um empréstimo não solicitado. Tô resolvendo isso ainda. Hoje eu fui levar meu pai na farmácia de alto custo para buscar uns medicamentos lá também. Então, assim, faz parte da vida. Friozinho, semana mais fria, né? Mais geladinha. Então, hoje, agora que eu consegui esse tempinho para a gente fazer nossa última aula, eu espero, né? Se eu conseguir, não prometo, porque eu nunca prometo nada, porque a gente sabe que nem sempre a gente tem disponibilidade. Tem coisas igual em produção, né? Trabalhei na Motorola, na Samsung, na Marelli. Você tava lá com o objetivo, numa correria, querendo fazer uma coisa, daqui a pouco chegava um outro celular, um outro monitor, um outro aparelho, outra coisa para você parar e resolver. E a vida, ela é assim, né? Tem coisas que são mais necessidades, mais urgentes. E nessa semana também, na segunda-feira, quem já acompanhou o Facebook, né? Quem acompanhou o meu Face, tivemos um acidente no menino que depois o Leonardo passou, né? Pediu oração por ele, nós estamos orando, intercedendo pela vida dele. Esse Leonardo foi uma vez só no projeto, ficou uma semana lá porque estava de viagem para cá, passeando na casa desse primo, desse amigo dele lá. Estamos continuando orando pela vida dele, Leonardo Bueno. E o Leonardo Bernardo, que é o menino que treinou com a gente um bom tempo, deu 1 ano e meio, quase 2 anos, até ele entrar no exército também, né? E é o sonho do Bueno também. E na segunda-feira também um irmão muito querido, que é o pastor Marcos Heder. Ele foi uma pessoa que, quando eu era pequenininha, criança, lá na Igreja Batista Nova Veneza, eles estavam conversando com meu pai, nem vou entrar muito, porque quem já leu também mensagem já sabe o que se trata. E eles conversando com meu pai e eu só escutando. Tem uma hora que eu me incomodei e fui lá, mesmo sendo criança, e conversei com eles, né? E eu achei muito maravilhoso da parte tanto dele quanto da parte de um outro irmão, que é o José de Márcio, na época, não sei se é Dom da Celian, alguma coisa assim. Então, assim, o pastor Marcos Heder, mesmo sendo pastor, ele tinha a humildade e teve a humildade de escutar uma menininha, uma criança, que não concordava com algumas coisas. E na época, assim, eles estavam cobrando meu pai, vou entrar no assunto, eles estavam cobrando meu pai, por que meu pai não ia sempre na igreja? A gente estava numa igreja próximo de casa, que era Batista Livre, sendo que não era na igreja Batista também, mas não é da mesma denominação. E a discussão era sobre perca de salvação e não perca de salvação. E eu falei assim, olha, eu sou igual vocês, eu concordo com vocês. Eu não acredito que a pessoa perca a salvação. Se ela entregou a vida, se ela se dispôs, se ela aceitou Jesus no coração dela, se ela é filha de Deus, não tem como ela mudar, deixar de ser filha, porque ela já tomou essa decisão. E eu via muitas vezes, né, eu mesmo sendo pequena, eu observava que tinha algumas religiões que usam isso para prender o membro na denominação dele, na religião dele. Então, esse é um discurso que a Igreja Batista, geralmente mais tradicional, fala, não tem por que eu ficar falando que impor alguma coisa para as pessoas, né? Então, dá essa liberdade, que as pessoas fazem as coisas para o Senhor, não por obrigação, ou porque é pressionada, ou porque é regra, ou porque vai perder a salvação, mas fazem porque tem um amor sincero, um amor real e estão dispostas. E eu falei assim, meus pais, nossa, eu concordo com vocês com o que vocês estão falando em relação a isso. Mas meus pais, nós somos pobres, gente. Questão de condições financeiras é complicado mesmo, né? Porque nós não temos condições. Na época ainda, como eu era muito pequena, aqui não tinha ônibus, era um ônibus de madeira. Eu não esqueço desse ônibus de madeira. Era o barulho, as estradas de terra, muita coisa assim. Já tem 38, 39 anos que eu moro no mesmo lugar aqui, faz bastante tempo. Eu vim pra cá com 4 anos de idade. E nessa conversa com o pastor Marcos Heder foi maravilhosa, porque ele escutou, ele atendeu, ele prestou atenção numa criança. Ele não foi ignorante.
E eu falo que tanto ele quanto o irmão Gedimar são pessoas chaves na minha vida. Tem outras situações também, a nível até mesmo político, de asfalto, de divisão de cidade, que não adianta eu falar, a pessoa fala assim, essa Ângela é... Tem um amigo meu que fala assim, Ângela parece aquele contador de história, aquele filme lá. Fala assim, eu me sinto muito, porque é muita situação, muitas coisas dessa forma, né? E quem tá do meu lado, quem me acompanha, quem me conhece, os irmãos mais velhos sabem que não é mentira, faz parte da minha realidade. Desde bebê, muita coisa aconteceu. Com médico na Unicamp, é muita coisa. Então, assim, Deus dá o dom para cada um. E Deus deu o dom para esse pastor para ouvir, para ter humildade, para dar atenção, para tentar entender o que uma criança estava falando. E para mim foi uma pessoa muito marcante mesmo, ele se dedicou, ele e esse irmão conseguiram comprar a igreja batista lá, o terreno, né, da igreja lá do Bom Retiro, incentivou, e não apenas incentivou, que eu precisei, eu pedi autorização dos meus pais também, para falar, pais, a gente quer a igreja próximo de casa, que é o que eu falei com os pastores aquele dia, mas eu vou contar a história, eu fui lá, conversei com eles tudo e falei assim, olha, o que eu quero é uma igreja perto de casa, e a gente não tem condições de vir para cá. Nós somos pobres. Então, por isso que a gente está indo naquela outra igreja, mesmo não concordando com a doutrina da igreja. Mas era um lugarzinho muito gostoso, muito aconchegante. E eu falei assim, por que não tem uma igreja perto de casa? A gente não tem condições. Vocês podiam comprar uma igreja lá. Achava que comprava igreja. Vocês podiam comprar uma igreja lá pra gente. Daí depois vocês podem cobrar meu pai, cobrar assim... A princípio, meio sem entender, daí eu falei assim, mas o que você quer? Eles tentaram entender o que eu falava, porque na linguagem de criança, nem sei se eu falava assim com tanta fluência, que eu acho que até vocês têm dificuldade de me entender muitas vezes. E o pastor Marcos Heder, ele falou assim, mas o que você quer? Você está falando do seu problema, mas o que você quer? Aí eu aprendi uma coisa, não adianta você ficar falando dos seus problemas, das suas justificativas, se você não apresenta uma solução. Nós somos incompetentes e omissos nesse ponto. Então, nós precisamos aprender a colocar a solução. E ele me questionou, mas o que você quer? Eu falei assim, eu quero uma igreja perto da minha casa. Daí ele falou, olhou um para o outro. Meu pai acabou até saindo de perto, ficou só ele e os dois conversando. Na outra semana, a gente foi lá novamente. E eles falaram assim, vem cá, quero conversar com você. Olha só, que gente, que maravilhoso desses dois irmãos, de verdade, meu coração se enche de uma alegria tão grande. Porque ele falou, o que você quer? Eu falei assim, ó, eu quero uma igreja perto da minha casa. E nessa outra semana, quando a gente foi lá, eles foram conversar comigo, daí eles falaram assim, ó, a gente tem uma ideia, a gente tem até como fazer uma igreja próximo da sua casa, mas vocês vão ter que andar no sol, vai ter que evangelizar, vai ter que falar de Jesus, você está disposta a fazer isso? Não vai ser fácil, vai ser cansativo. E eu falei, eu tô, mas nunca fiz nada por conta própria, né? Oi, Davidson, Deus abençoe, tudo jóia? Saudade, hein, menina? Perguntou, você tá disposta? Eu falei assim, tô. Mas eu falei assim, mas como eu sempre respeitei meus pais mesmo, a autoridade, é o único momento que eu desrespeito alguma autoridade, e isso Deus sabe, conhece, as pessoas que me conhecem sabem, é quando vai contrária à palavra de Deus. Então eu conversei com os meus pais, e os meus pais aceitaram, toparam, né? Então depois, pouco tempo depois, a gente começou, né, a fazer missão, conversar, evangelizar, e eles estavam presentes, eles não eram pessoas que se afastaram. E o Marcos Heder, ele era essa pessoa que estava lá junto, caminhando por aqui para o evangelismo na região nossa também. Então, assim, é uma pessoa que no meu coração eu tenho um agradecimento, assim, eterno mesmo, é maravilhoso saber que eu pude contar, mesmo sendo tão criança, com uma pessoa maravilhosa, temente a Deus, sabe, disposta a obedecer, disposta a caminhar junto, disposta a tomar aquele solzão insuportável que a gente tomou, ter a humildade que ele tinha. Quando eles foram comprar o terreno, eles me chamaram, tinha 2 espaços, né, um lado onde é a igreja, um lado onde é do outro lado, aonde você quer, qual terreno você quer, e eu escolhi onde que é a igreja. Depois de um tempo que a gente comprou, né, fiquei sabendo que o Gilberto ia comprar lá, acabou não dando certo, já é uma outra história, papo uma outra história, o Gilberto sabe da minha história junto com ele também. Então, assim, cada pessoa ela é maravilhosa, e cada pessoa tem o seu propósito aqui.
Essa mensagem de hoje, para quem já leu já no Facebook, desculpa a emoção, mas é homenagem. A palavra-chave de hoje é homenagem. E falar do pastor Marcos Heder, para mim, é algo que me alegra muito, mas eu precisava fazer essa homenagem para ele também. E é uma proposta para vocês também colocarem. Façam um desenho, como eu falei, façam uma poesia, escreva alguma coisa. Davi, o que ele fez? Lá em 2 Samuel 1, do versículo 17 ao 27. Ele fez uma homenagem para o melhor amigo dele. Ele fez mesmo. Para Saul, era melhor amigo dele? Não. Ele trabalhava para Saul, mas ele respeitava porque era autoridade. E Jonatas era o melhor amigo dele. E os dois, se vocês veem esse texto, os dois acabaram morrendo. Questão de guerra, questão de desobediência a Deus. Não Jonatas, mas o pai dele. Tudo consequência. E Davi, muito triste, ele fez uma homenagem. E a história também de hoje, o autor, né, da história do livro de hoje, ele conta assim, que tinha um rapaz que foi para a guerra e lá ele trabalhava ele era piloto de helicóptero na parte da guerra, não sei qual a função exatamente. E quando ele voltou depois da guerra no país, na cidade dele, ele tentou ser professor, mas ele não conseguiu, porque era o chamado dele ser um piloto de helicóptero. E ele foi ser voluntário, alguma coisa assim, ou trabalhar mesmo. Leiam o texto direitinho aí. Trabalhar nos socorristas da cidade. Então ele se tornou uma pessoa de bênção. Ele estava cuidando, não que o professor não seja bênção, gente, o professor é bênção, sejam honrem, mas a questão é o chamado. E ele atendeu o chamado dele. Então ele foi para a guerra, cumpriu a função, e quando ele voltou, ele ficou até o final da vida dele, cumprindo com a missão. Daí quando ele faleceu, essa história de hoje conta o seguinte, que estavam todos lá para despedida e fizeram a última chamada para o hospital onde ele trabalhava. E lá o helicóptero veio, parou em cima onde eles estavam. Então tanto o pessoal do hospital e até mesmo o pessoal que era do exército lá, que estava honrando ele, se emocionaram, choraram. Por quê? Porque eles sabiam que era uma missão cumprida. Então, assim, em relação ao pastor Marcos Heder, a missão dele foi cumprida. Com honraria, de verdade. Quem vê a igreja do Bom Retiro como está hoje, a diferença que ela tem feito aqui nessa cidade, não sabe o começo da história. Mas o pastor Marcos Heder, com a humildade dele, com o amor, com a disposição, com a visão, ele enfrentou toda e qualquer barreira e ele cumpriu com a missão. E ele foi durante muitos anos pastor lá na igreja de Nova Veneza. Então os irmãos, né, que são de lá, com certeza sabem o quão maravilhoso é. Eu lembro muito do sorriso dele, do jeito dele falar com calma, com paciência, pensar naquilo que estava falando para poder falar. Então, assim, e esse de ouvir que ele tinha, nossa, o quanto eu sou grata, porque mesmo em teoria, o que essa louca tá falando, né? O que essa menina tá falando? Se intrometer no meio de conversa de adulto. Ele parou e escutou uma criança se intrometendo numa conversa de adulto. E ele fez diferença na minha vida, porque eu tinha que cumprir minha missão e ele cumpriu a dele. E eu louvo a Deus, porque pelo cumprimento da missão dele, eu tenho conseguido cumprir a minha missão aqui. Então eu espero que vocês, cada um, a gente aprenda a honrar a quem merece honra, prestar homenagem a quem precisa ser prestado homenagem, respeitar a quem precisa ser respeitado. E que Deus abençoe a família dele. Eu lembro muito pouco dos filhos dele, porque era quando a gente mais tinha festa lá na igreja, a gente brincava de pega-pega, eu meio que era muito brava com os meninos, eu até brincava com eles, eu falava assim, eu achava que filho de pastor tinha que ser pastorzinho, daí eles mesmos tiravam um sarro, mas filho de peixinho, peixinho é, filho de pastor, pastorzinho não é, eles mesmos brincavam assim. Então, assim, Deus é bênção em nossas vidas, eu agradeço a Deus pela vida do Marco Heder. Essa homenagem de hoje que o autor colocou, ele fala pra gente pegar e lembrar e honrar e agradecer
pelas pessoas que trabalham na área da saúde, sabe? Para orar mesmo, ser grato a essas pessoas, fazer uma homenagem às pessoas que acabaram indo tanto pelo Covid ou uma pessoa querida sua, igual esse amigo do Bueno faleceu. Então, assim, que a gente venha ter um sentimento de sentir, né, a saudade, de sentir a tristeza, mas agradecer a Deus. Igual o meu irmão, o pessoal fala assim do meu irmão. E eu falo assim, sabe que eu agradeço a Deus? Eu não fico triste, remoendo ou chateada. Sinto saudade, sinto muita saudade. Mas o que eu falo? Eu prefiro ter tido ele pelo tempo que ele teve comigo do que não ter tido tempo nenhum. Então, por mais que você ache, tem gente que eu já vi, né? Um senhor uma vez, ele vai saber que eu tô falando dele. De Hortolândia, responsável, acho que do sindicato sindicato dos servidores de Hortolândia, ele conversando comigo. E ele revoltado com Deus, porque a netinha dele ficou doente, né? E acabou falecendo com câncer, bebezinha. E até mesmo o ponto dele se tornar ateu, né? Ele ficar meio revoltado. E eu falei para ele, conversei, né? Oro até mesmo para Deus trabalhar nesse coração, trabalhar na vida dele, sustentar. E eu falei assim, você preferia nunca ter tido uma neta? Não, é lógico que eu preferia, mas eu não queria que Deus tivesse levado ela. Então, por mais que você não entenda a morte ou partir de alguém, seja grato porque você teve esse alguém, mesmo que por pouco tempo. Mesmo que por pouco tempo. Eu tive meu irmão por pouco tempo, mas foi o tempo suficiente para eu ser grata a Deus pela vida dele. Eu não fico focada naquilo que não era legal, mas eu me foquei naquilo que era bênção. O Dani, meu sobrinho, a mesma coisa. A doutora Renate, a mesma coisa. O Marcos Heder, ele cumpriu a carreira. Então, assim, que a gente venhamos ser gratos ao Senhor e venhamos prestar homenagem, ser grato a Deus pelo tempo que as pessoas estiveram aqui com a gente. E hoje a gente tem um pouquinho de pedido de oração, né? Vamos continuar orando pelo Leonardo Bueno, que ele ainda continua e inspira saúde, né, necessidades. Pela Márcia, ela pede oração pela sogra dela. A sogra dela cuida da cunhada, a sogra dela chama Maria, do Perpétuo Socorro. Ela tem problema de saúde, essa sogra dela, Maria, e ela cuida de uma irmã, da nora dela, Maria Ivani, que tem problemas nas pernas. Então, que Deus dê sabedoria, né, para a família toda, para poder estar cuidando, para que os filhos, as noras, eles querem ajudar, que eles possam também estar ajudando. A Rogéria, ela pede pela própria vida dela, pela família dela. O Wilson, ele agradece a Deus, né, por mais um dia de vida e pela providência de Deus. A Daniele, ela agradece pela paz, pelo dia, pelo ar que ela respira. Nós precisamos ser gratos por detalhezinho que a gente acha que não tem valor, né? Tem que ser grato. A Maria Dutra, eu encontrei ela, conversei, ela... assim, tem muitas histórias, né? A Maria, ela... A Mara Dutra, mas Maria Dutra não, perdão, Mara. Conheci ela num campeonato intermunicipal, nos jogos regionais. Uma atleta, né, no caso de... Eu não lembro o nome, ela tem um pouquinho de deficiência auditiva, mas ela é formada pela Unicamp. É uma bênção de pessoa. Até hoje ela participa, ela incentiva os jovens também, então é uma outra história maravilhosa, é uma bênção. Agradeço a Deus por ter conhecido ela, né? Amiga, se tornou amiga. Aquelas amizades de um dia ou de uma semana que foi, mas que a gente guarda para a vida toda, né? Ela pede a Deus pelo país, a gente precisa realmente orar pelo país. E o Eduardo, um aluninho meu do projeto, ele pede a Deus pela família dele e pelo projeto, né? Porque a gente tá todo mundo do projeto sentindo muita falta. Não adianta, é uma coisa que a gente sempre tinha, né? Segunda, terça, quarta e quinta, todos os dias. Quando eles não tinham aula, eles aproveitavam à tarde também. Então, assim, era uma convivência diária muito constante, a gente tem sentido muita falta. Então, esses são os nossos pedidos, essa é a mensagem, essa é a homenagem também para esse pastor maravilhoso que cumpriu a carreira, né? E permaneceu firme na fé o tempo todo. E o ensinamento, vamos honrar e vamos continuar clamando, né, pelas pessoas que estão aí.
E aprender também a sermos gratos, por mais que seja por pouco tempo que uma ou outra pessoa esteja com a gente. Vamos ser gratos a Deus por isso, porque é melhor ter conhecido, né, cada um. Mesmo do seu jeitinho, cada um tem seu jeitinho. Ok? Então vamos orar e que Deus abençoe nossas vidas. O próximo vídeo vai ser a parte prática, né, que é uma parte de alongamento, fortalecimento, um pouquinho mais rápido também, que eu sei que eu tô atrasada aqui. Acabei me emocionando e me envolvendo demais. É tanta ideia, que eu fico procurando palavra porque, como eu falo, né? Tanta coisa na cabeça, você acaba esquecendo aquilo que está bem diante dos seus olhos, né? Então, abaixar a cabeça, fechar os olhos, que Deus abençoe cada um. E coloca diante de Deus agora, fala com Ele. Aproveite esse momento para estar aclamando, para estar tendo um relacionamento com Ele. Pai amado, muito, muito, muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje. Obrigada, Pai, pela vida do meu pai. Obrigada, Senhor Deus, pela vida do pastor Marcos Heder. Foi uma pessoa maravilhosa, Deus, pessoa-chave, pessoa que seguiu a carreira, Pai, cumpriu, Pai, com a missão, que guardou a fé, Senhor Deus. Muito obrigada, louvado, Pai, seja o teu nome. Foi, ó Pai, o teu nome é, através da vida dele, todas as coisas, as consequências que vieram das decisões, do jeitão dele ser. Muito obrigado, Pai, pela vida dele. Pai amado, continuamos te pedir pela vida do Bueno. Continuamos te pedir, Senhor Deus, pela vida dos pedidos que foram feitos aqui, pela saúde das pessoas. Mas nós não podemos, ó Pai, de deixarmos de ser gratos, ó Pai, pelo ar que respiramos, pela vida que temos. Sermos gratos, Pai amado, porque o Senhor é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. E é um Deus que cuida, ó Pai, de cada um de nós. Venha, ó Deus, estar honrando, ó Pai, cada família. Venha estar honrando, ó Pai, cada pedido feito. Venha nos ensinar, ó Pai, a homenagearmos. E venha nos ensinar também, ó Pai, temos gratidão. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um. Obrigado, ó Pai, pela vida do meu irmão, que tempo que ele esteve comigo, todas as coisas que nos divertimos e aprendemos juntos. Pela vida do Dani também, meu sobrinho. Por cada um, Pai amado, que não está mais aqui, pela Renate também. São pessoas, Pai, maravilhosas, que cuidaram da minha vida, que estiveram comigo durante tanto tempo. E eu sinto, sim, o Senhor sabe, muita falta. Mas eu sou muito, muito grata, Pai, porque eles cumpriram com a missão deles. E muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Somos gratos, Pai, pela vida que temos. Somos gratos, Pai, pelo ar que respiramos. Abençoe, Pai, as famílias, Senhor Deus, que estão sofrendo. Cuide, Pai, de cada uma delas. E venha abençoar e melhorar, Pai, porque não tem nada que não possa ser melhorado. Te pedimos, Pai, pela nossa nação, pelo nosso país. Pai amado, que as coisas parem de ser tratadas apenas com politicagem. A gente vem entender e discernir as coisas com amor e pelo amor. Conforme a bandeira que a gente tem no projeto é ordem, amor, progresso. É uma coisa que nós não podemos ter. Aquela frase antiga que fala o amor, né, por base, por princípio, por meio, e nem sei como que fala agora, não lembro nesse momento. Mas essa é a realidade, essa é a frase. Tem momento certo, Pai amado, a gente precisa ter ordem, organizar as coisas, desenvolver o coração, desenvolver o amor, desenvolver a paixão pelos perdidos, desenvolver, ó Pai, a capacidade de respeitar, de amar uns aos outros. E assim, somente assim, a gente consegue ter progresso, ó Pai, nessa vida. Venha abençoar, ó Pai, cada um de nós, venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento e venhamos ser justos, ó Pai, com o Senhor, conosco mesmo e com o nosso próximo. Obrigada, Pai, por cada um. E dê sabedoria, Senhor Deus, também a cada um, igual essa irmã pediu oração. É uma situação em casa de uma pessoa que está sofrendo, que sente dores, a família tentando resolver, tentando ajudar. E são tantas situações que a gente, por falta de sabedoria, por falta de humildade, a gente acaba prejudicando mais do que ajudando. Então, Senhor, ó Pai, que conhece todas as coisas, Espírito Santo, venha dar direcionamento a essa família, venha dar sabedoria, ó Pai, a essa família, venha dar cura também, ó Pai, a essa cunhada. Pai amado, muito obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Somos gratos, ó Pai, pelos médicos, somos gratos, ó Pai, pelos enfermeiros. Somos gratos, ó Pai, pelas forças-tarefas que estão sendo feitas, ó Pai, de combate a essa doença. Somos gratos, ó Pai, por aqueles que partiram também, pelo tempo que eles estiveram conosco. E somos gratos, ó Pai, porque nós precisamos aprender a homenagear, ó Deus, cada um de nós. Homenagear cada um que se partiu. Sentimos falta sim, mas nós temos certeza, ó Pai, do reencontro. Pai amado, que cada um venha aprender a homenagear, venha aprender a honrar e venha aprender a ser grato pelo tempo que estiveram com a gente. Pai amado, dê suporte, dê saúde, ajude, venha restaurar, ó Pai, a saúde daqueles que estão precisando.
Que as pessoas venham a se cuidar também, cuidar, ó Pai, do santuário do Teu corpo, do santuário do Espírito Santo, que é o nosso corpo, Pai. As pessoas venham entender que o Seu templo, que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Nós somos templo do Teu Espírito, que a gente precisa cuidar. Então, Pai amado, nos ajude a termos uma consciência, Senhor Deus, de qualidade de vida, uma consciência de procurar, ó Pai, fazer o melhor, mantermos, ó Pai, o Seu templo lindo, bonito, como a Bíblia fala, né? Tem tantas relações. Igreja sem ruga, sem mácula, santa, irrepreensível. Nos ajude, ó Pai, a sermos essa igreja. Obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. É isso que nós pedimos, ó Pai, clamamos e colocamos tudo, Senhor Deus, diante das Tuas mãos, porque confiamos que o Senhor tem o melhor e quer o melhor de cada um de nós. E nos ajude, ó Pai, a sermos aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Obrigado, Deus, por tudo. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até mais. Próximo vídeo.